Bonitão, hein? Graça. Boa noite a todos. Fala alto que o povo tá tudo lá no fundo hoje. Se eu começar a baixar, vocês fazem assim para eu aumentar o tom, viu? Nem comecei ainda. Bom, feliz novamente por estar aqui, né? Feliz pela oportunidade de aprender primeiro. Feliz por estar podendo, né, trazer um pouquinho da mensagem de Jesus. E hoje mais feliz do que o habitual. Porque toda vez que a gente vai falar sobre algum assunto, a gente meio que faz um laboratório, tenta praticar, né? Então eu estou aqui com esse intuito de angariar virtudes, né? Então mais feliz do que o habitual, né? Buscando bem nas coisas. Eu confesso para vocês que quando eu peguei o tema e estava escrito lá virtudes, eu fiquei bem feliz. Porque com o tempo que a gente está aqui, todas as vezes que a gente ouve falar de virtudes, vem junto os vícios. Se a gente entrar na internet, em todo lugar está sempre vícios e virtudes, ou virtudes e vícios, né? Não que não seja importante a gente vir aqui e falar sobre os vícios, pelo contrário, é quando a gente vai deixando os vícios que a gente vai angariando, né, virtudes. E os vícios nos ajudam, as tentações é que nos mostram se a gente realmente está se tornando aí criaturas virtuosas, né? Mas é sempre bom quando a gente pode vir aqui falar de algo positivo, algo que vai acrescentar, que vai ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento, né? No nosso objetivo, que é chegar lá na frente e nos tornarmos espíritos puros, né? Felizes. Então a gente vai falar um pouquinho essa noite sobre virtudes. E o que seria então virtude? Na visão espírita, porque a gente está aqui dentro de um centro espírita, né? A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Quais seriam então essas qualidades essenciais? Será que seria algo muito difícil, algo mirabolante assim? Na verdade não. São as coisas simples mesmo, é ser bom, é ser caridoso, benevolente, né? É ser sóbrio, modesto, né? Sendo assim, virtude é essa disposição da alma em agir no bem. Todas as vezes que a criatura se dispõe a agir no bem, ela realiza uma virtude. E quando nós falamos em agir no bem, é muito comum que se pense em agir no bem sobre a crença religiosa, né? Mas a nossa vida é composta aí de um número enorme de bens. A gente tem o bem intelectual, a gente tem o bem moral, a gente tem o bem ético, a gente tem o bem profissional. Nós temos bens aí de diversas naturezas e todos eles são virtudes. Quando você aprende a trabalhar bem na sua profissão, você desenvolve virtudes profissionais. É por isso que quando alguém faz alguma coisa muito bem, a gente fala que ele é um virtuoso, né? Isso em todas as situações, seja nas artes, seja na música, né? Quando a gente vê uma virtude, quando a gente vê alguém que cozinha maravilhosamente bem, é uma virtude. Quando você faz o bem para o seu próximo, é uma virtude. Quando você auxilia um irmão seu que está enfermo, é uma virtude. Quando você simplesmente ajuda alguém a subir no transporte público, é uma virtude. Quando você dá o seu lugar para alguém sentar, é uma virtude. Então, sendo assim, nós temos aí uma gama de virtudes enorme. Só que aí eu me pergunto, então, basta só ser bom para ser virtuoso, né? A gente conhece tanta gente boazinha aí, não tem gente que é tão boazinha? Será que basta isso? E para a gente sanar essas nossas dúvidas que vão aparecer em torno das virtudes, a gente vai se aproveitar aí da codificação, vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, né? No Evangelho. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, Allan Kardec pergunta se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E eles respondem que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, né? Então a resposta é interessante porque os bons espíritos disseram que não. Embora a virtude moral dependa sempre do progresso intelectual. A gente já ouviu várias vezes aqui, o Galassi também fala isso, né? Que primeiro precisa vir aqui para depois descer aqui, né? Então primeiro a gente precisa saber, porque virtude é essa nossa capacidade, né, de fazer as escolhas. Se eu não sei, como que eu escolho?
Na maioria das vezes, como eu falei no começo, as virtudes vêm junto ali, né? Lado a lado com os vícios. E a gente sabendo, a gente sabe escolher. Quando a gente fala, o Espiritismo consola a gente, ele consola porque ele nos traz entendimento, porque a gente entende. Então a gente precisa saber para poder escolher, né? Eu só posso escolher entre coisas que eu sei, entre coisas que eu conheço, né? Daí então que todas as vezes que uma pessoa é virtuosa sem sabedoria, ela é tola, ela é boba, ela é fanática, né? Às vezes ela é piegas, porque ela às vezes expõe uma bondade sem noção. Ah, ela é tão boazinha. Às vezes ela quer coisas, por exemplo, que você dê doce para a criança bem na hora do almoço. Ai, coitadinha, só um doce não faz nada. Às vezes ela quer que você dê um pote de Nutella para a pessoa que é diabética. Coitada, ela tem vontade. Sendo que eu posso matar a pessoa se eu fizer isso, né? Ela quer que você desculpe aquela pessoa que está atrapalhando aí toda a sociedade sem corrigi-la, né? Então, ela tem essas bondades vazias que a gente fala. Quando a bondade é lúcida, quando a bondade é capaz de dizer... A bondade só é lúcida quando eu consigo falar, olha, Ana Raquel, eu vou te auxiliar, mas você sabe que você está errado, né? Você se equivocou aqui nessa situação, mas mesmo assim eu vou te ajudar. Assim, a virtude tem que saber. É por isso que a gente fala que Deus é sabedoria perfeita e amor perfeito, porque existe o equilíbrio. A gente ouve muito aqui sobre isso, né? Sobre a asa, sobre o equilíbrio, né? E a gente chegou num ponto que a humanidade, a gente ouve, né? Principalmente a orientação dos espíritos, que a gente tem que buscar trabalhar mais a moralidade, porque a parte intelectual está indo aí de vento em popa. A gente vê a molecadinha, 2, 3 anos, vup, mexe tudo ali no telefone e está indo embora, está deslanchando. Só que mesmo nas crianças a gente observa o pouco amor, né? Então que a gente comece a buscar esse equilíbrio, né? Trabalhar a sabedoria e trabalhar o amor, né? A gente ouve muito aqui, instruí-vos, buscar a instrução, buscar a orientação para que a gente consiga saber discernir, né? Essas duas coisas conjugadas estabelecem o que a gente chama de justiça. A justiça só tem sentido quando vem por trás dela o amor. Se a justiça não tiver amor por trás, ela se torna crueldade, ela se torna vingança. E se o amor não tiver por trás, o conhecimento e a sabedoria se torna pieguice, tolice, né? De modo que é muito importante que essas virtudes existam aí conjuntamente, caminhem juntos, que a gente busque, né, esse equilíbrio. E falando sobre as virtudes, uma coisa muito importante também é quando a gente vê as virtudes nas crianças. Quando a gente olha ali, lá, já pequenininho, né? Com habilidades, né? E aí isso, falando com relação às crianças, só o Espiritismo explica, né? Que é a reencarnação. Como cada criatura já nasce aí com as suas bagagens pretéritas, já traz aí, né? Toda a sua bagagem do passado. Uma criança pode apresentar virtudes, como também pode apresentar seus vícios, né? E isso às vezes intriga muitos pais, né? Porque quando é para o lado positivo, a gente até se orgulha em falar, olha que bonitinho que ele faz, mostra para o tio o que você sabe fazer, e assim vai. Mas agora quando é para o lado negativo, às vezes a gente fala, não sei porquê, não sei para quem essa criança puxou, gente. Em casa ninguém faz isso, viu? Ninguém tem o hábito, ninguém fala essas coisas, né? É por isso, né? Essa questão está lá no passado. A gente apresenta essa índole, né? Porque é a nossa bagagem, né? E depois a gente vai aprimorando essa índole para cima ou para baixo, de acordo com o meio social. De acordo com o meio social, não. No meio social que a gente vive. De acordo com o meio social, não, porque a criança já traz, independente do meio social que ela vive. A gente vê aí diversos exemplos de pessoas que vivem ali num meio que não propicia nada de positivo, mas ela está ali, ó, segue o seu caminho porque ela já traz isso nela, né? O meio social só traz suportes, né? Incremento. Às vezes eu já tenho uma certa tendência, uma predisposição, já trago alguma coisa e o meio só ajuda, né? Daí é muito importante a gente perceber as tendências, né? As virtudes das nossas crianças,
para que a gente possa auxiliar, porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã, que a gente fique atento, né, para que a gente consiga que esses indivíduos, que na maioria das vezes estão sob a nossa tutela, cresçam aí e possam angariar virtudes, né? E é por isso que Santo Agostinho, lá nas páginas do Evangelho, ele traz para nós uma orientação. Ele propõe aos pais: é necessário aplicar-se em estudá-los, os pequenos, né? Observar. Todos os males têm a sua origem no orgulho e no egoísmo. Daí eu pergunto: acha, Patrícia, meu bebezinho tão bonitinho, 6 meses, coisinha mais bonitinha, acha que tem orgulho e egoísmo? Tá bonitinho porque ele está um bebezinho bonitinho, mas ele é um espírito como nós, aí com a sua bagagem, às vezes milenar, muito mais antigo que a gente, né? Então ele simplesmente está um bebê. Se está aqui, com certeza tem ali as suas raízes de orgulho e egoísmo, senão já não estava mais aqui, né? E aí ele diz: espreitai, pois os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Já aí prestando atenção, né? Porque depois que enraiza, aí já fica mais difícil, né? É necessário a gente conhecer as crianças desde pequeno, lá do berço, né? Para conseguir olhar as suas inclinações, as suas tendências, né? E aí eu falo, eu não consigo estabelecer um programa educacional para uma criança que eu não conheço. Como assim um programa educacional? Quem tem que educar é a escola, a evangelização? Não. Eu preciso observar meu filho para saber como que eu vou educar ele, como que eu vou lidar com ele, né? E é através do seu comportamento, das suas tendências, né? Das suas inclinações que eu vou descobrindo como que eu lido com ele. Eu posso ser mais amado, eu tenho que impor mais limite, né? Se eu não tenho essa noção, né, da bagagem que ele porta, fica muito difícil educar. E para que a gente, o pai e a mãe, né, tenha essa noção, é necessário a gente fazer o quê? Observar. Acompanhar o bebê ali, ó, desde o berço, da hora que nasce, né? Como que é o comportamento dele? Como que ele reage quando ele está com fome? Como ele reage quando ele está sujo? Como ele reage quando eu deixo ele muito tempo sozinho, quando eu contrario? Como que o bebê está reagindo, né? Como que ele reage quando alguém o ignora? E as crianças, através dessa observação, vão mostrando para a gente as suas tendências, se são agressivas, se são tranquilas, se são calmas, né? Tudo isso a gente vai percebendo nessa bagagem do espírito, nessa bagagem que ele traz. Se o espírito é amedrontado, como ele reage quando eu boto ele no escuro, se faz alguma diferença para ele se eu apago a luz ou deixo a luz acesa, né? E assim eu vou conhecendo aquele que está sob a minha tutela, aquele que eu tenho responsabilidade, né? Aquele que eu quero ver uma criatura virtuosa amanhã, e tenho com certeza uma grande parcela nisso, né? A gente observando ali minimamente as crianças, a gente consegue conhecer. Vai crescendo, analisando como ela se comporta quando ela está com o coleguinha. Ela empresta o brinquedo, ela bate, ela morde, ela divide, ela quer só aquele que está com o amiguinho, né? E assim a gente vai conhecendo, né? Só que mesmo assim, mesmo a gente fazendo todo esse trabalho, né? Mesmo a gente se dedicando, sempre lá no fundo, quando o espírito começa a caminhar e às vezes a gente começa a perceber que ele não está seguindo aquele caminho que a gente desejava ou julgava correto, sempre lá no fundinho tem aquela pergunta: onde será que eu errei? Será que eu dei amor demais, cedi demais, faltou limite? Sempre tem aquela pontinha de culpa, né? Então o trecho era esse. Só que Santo Agostinho, ele nos orienta, né? E ele também nos consola. Daí eu resolvi trazer o texto todo, que é para consolar, porque eu acho que esse processo é natural, de em algum momento a gente se perguntar: será que eu estou fazendo o trabalho correto? Será que eu estou errando, né? E ele diz assim: fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Não tem jeito, né? Se vai deixar correr solto, vai terceirizar a educação, deixa que a babá, a Catarina é pequena, quando crescer melhora. Eu era assim também. Pois cresce, melhora. Aí não tem jeito, a gente vai receber, né? Vai colher. Então vamos estar atento, vamos ajudar, vamos já ir mostrando quais são essas virtudes, né?
Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos seus filhos, tudo fizeram é tudo mesmo, gente. É se dedicar, é observar. A evangelização está aí. A gente está sempre falando da importância da evangelização na vida da criança. A gente até teve uma reunião da evangelização essa semana e comentando exatamente isso. Se vocês soubessem o quanto é importante para uma criança estar aqui, e para a mãe também, porque a gente vai evangelizando junto, né? Está aqui, o quanto a espiritualidade trabalha com esses pequenos, o quanto auxilia, o quanto esclarece. A gente precisa lembrar a todo momento que ele está uma criança, mas ele não é uma criança. Ele é um espírito. E aqui, quando eu estou aqui, é mais fácil eu conversar com a Ana Raquel ou eu conversar com o espírito? É mais fácil eu conversar com a Ana Raquel. Agora os pequenininhos, até uns 7 anos, eles estão mais ligados do lado de lá do que aqui. Então a espiritualidade tem uma facilidade maior e eles também, né, no auxílio, na orientação. Então é importante demais trazer a molecada para a evangelização. Eu falo por experiência própria, porque o meu pequeno está aí, faz 13 anos, e quem conhece sabe o quanto está sendo importante a gente estar aqui. Então, se você já fez tudo, né, que está ao seu alcance, se não conseguiu o êxito, não tem o que lamentar, a sua consciência pode estar tranquila. O que eles falam? Fez tudo que está ao seu alcance? Consciência tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam, é isso que eu estou falando, né? Desse momento que a gente se pergunta, será que eu errei em algum lugar? Será que faltou limite? Será que faltou amor? Nesse momento, que é natural, que acho que todos os pais e mães sentem, quando experimentam essa amargura pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva-lhes uma imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo, lembrando que está nossos filhos, mas não é nossos filhos, né? Lembrando que antes de ser nossos filhos é filho de Deus, e eu falo sempre isso. Se a gente com essa capacidade tão pequenininha de amar, gosta tanto desses bichinhos, imagina o tanto que Deus ama eles. Então lembrar disso, está todo mundo na caminhada, somos todos irmãos, está todo mundo indo para a mesma direção. Às vezes ele não está caminhando na velocidade que eu esperava ou que eu gostaria, mas lembrando que é um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada. Tem uma outra oportunidade e a gente tem que acreditar nisso, né? E que um dia, isso é consolador demais, eu acho, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então eu penso que nada se perde, toda a dedicação, todo o amor, tudo aquilo que você ensina está ali, em algum lugar. E em algum momento ele vai buscar lá essa informação, ele vai buscar lá esse amor, nada é perdido, né? E quando a gente chegar, porque nós estamos indo todos para a mesma direção, todos com o mesmo objetivo, quem tem irmão sabe, né? A gente quer chegar junto com todos que a gente gosta. Eu falo por mim que todo domingo em casa todo mundo vai almoçar. Quando falta um, ai, é tão esquisito, fica faltando, né? E eu acho que quando a gente chegar lá na frente, nesse nosso objetivo, a gente vai ter esse sentimento por todo mundo. Vai querer chegar todo mundo junto. E vai ter um momento que você vai sentir uma mão que bate no seu ombro e fala, viu, eu vim agradecer por aquela vez que você foi meu pai ou minha mãe, por tudo aquilo que você fez para mim. Então, eu penso que isso é gratificante. Isso nos impulsiona a cada vez mais se dedicar, né? A cada vez mais ensinar esses que estão aí sob a nossa responsabilidade, como fazer para angariar essas virtudes, né? Para ser bom, para buscar o bem em tudo que faz, né? Falando sobre as crianças. Agora, como que a gente faz para a gente detectar essas inferioridades espirituais em nós, adultos? A gente faz que nem nas crianças, precisa chegar alguém e falar, viu, Patrícia? De novo, tendo esse comportamento egoísta aí, precisa, será? Não precisa, né? Porque a gente já tem consciência delas. Basta que a gente faça da mesma maneira que a gente faz com as crianças, só que para nós, que a gente se olha, que a gente se veja. Eu já falei sobre isso na minha última palestra, quando eu convidei todo mundo aqui para fazer aquele mergulho dentro da gente, para se conhecer, para ir buscar o que precisa ser melhorado, o que precisa encontrar, que às vezes está escondidinho lá, né? E como isso é muito importante para que a gente possa realmente estar buscando adquirir essas virtudes, eu vou voltar a falar.
eu vou recapitular e vou falar novamente daquela pergunta que eu acho que todo mundo já sabe o número, né? Que está lá na 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida, quer dizer, angariar virtudes e resistir ao arrastamento do mal, aos vícios, né? Aquelas nossas tentações, né? E a resposta é aquela que a gente também já conhece. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, é nos conhecendo. Esse conhece-te a ti mesmo é a chave da nossa felicidade. A gente só vai conseguir chegar lá no nosso objetivo quando a gente realmente se conhecer, se olhar. E não, aqui eu preciso melhorar, aqui não, aqui ainda está difícil, porque senão não tem como eu adquirir virtude se eu não sei o que eu tenho ainda dentro de mim, né? Então parece repetitivo, mas é muito importante. E mais importante ainda, que eu falo que é o pulo do gato nesse processo, né, de autoconhecimento, é quando a gente descobre que o problema está sempre em nós. Esse é o principal. Nesse processo de autoconhecimento, o principal é quando você descobre que o problema é seu. Porque tem uma fase que a gente ainda fica querendo encontrar culpados para tudo. Para as nossas dores, para as nossas doenças, para as nossas dificuldades, para as nossas infelicidades. Sempre buscando um culpado, mas sempre o culpado somos nós. Então que a gente faça esse processo de autoconhecimento consciente de que sempre a culpa é minha, né? Quando a pessoa me irrita, ou me aborrece, ou eu sinto uma antipatia por ela, o que acontece? Será que todo mundo está certo? Está errado? Só eu que estou certo? Porque se realmente a pessoa fosse isso que eu penso dela, fosse irritante, fosse chata, fosse complicada, ninguém ia gostar dela, ela não ia ter amigo, ela não ia conviver com ninguém. Será que isso não é um problema que eu tenho com relação ao comportamento dela, que eu ainda não trabalhei isso em mim? Quando a gente conhece, quando a gente toma consciência disso, tudo vai ficando mais fácil, né? Aquelas nossas dificuldades, porque aí eu começo a olhar para mim, se a culpada sempre sou eu, o que está acontecendo comigo? Por que o Marcelo me aborrece, ele fala desse jeito, tem alguma coisa que me irrita, não sei porquê. E aí eu tenho que olhar dentro de mim. Porque todo mundo gosta dele, ele tem um monte de amigo, todo mundo bate nas costas, fala das suas virtudes, das suas qualidades. E o que acontece? Está em mim o problema, né? Tem alguma coisa que eu ainda não resolvi. Se eu ir lá no fundo, eu não vou descobrir o que é, né? Como que eu reajo diante das minhas antipatias? Mas tem um outro lado também que a gente quase nunca olha. Nesse processo de autoconhecimento, às vezes a gente fica buscando só o negativo. Como que eu reajo quando eu tenho antipatia por alguém ou quando eu tenho dificuldade? Mas às vezes a gente também não observa como que eu reajo quando eu tenho simpatia. Como que é o meu comportamento, né? Porque o que acontece? Às vezes quando eu simpatizo com a pessoa, às vezes nós exorbitamos, né? Às vezes a gente excede. A gente, como tem simpatia pela pessoa, a gente se debruça sobre ela, a gente abusa dela, né? A gente lhe abafa, a gente lhe faz exigências, né? A gente precisa estar atento com isso também. Como nós gostamos dela, ela é obrigada, a gente acha que nos suportar. E aí a gente começa a ver que tipo de personalidade nós albergamos. É muito importante olhar não só para o lado negativo, mas também para o lado positivo, né? E a partir desse esforço pelo autoconhecimento, lembrando sempre que as leis morais estão aqui. Então a gente já sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, sendo assim, é mais fácil ainda para identificar. O grande problema é que a gente, para fazer esse processo de autoconhecimento, a gente tem que ter paciência e costumeiramente a gente tem um hábito de fazer o quê? Prestar mais atenção no outro. Eu cuido mais da vida do outro do que do meu. Você quer ver? Pergunta para mim tudo sobre a Ana Raquel. Sei tudo. Sei? Eu sei o jeito que você se veste, eu sei o jeito que você se porta, eu sei o jeito que você senta, eu sei que você gosta de doce, eu sei que você cozinha muito bem, eu sei que deu uma fruta, você faz um doce na hora, eu sei que sempre você se atrasa para entrar. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu sei que você é uma aluna exemplar quando falta traz atestado. Tudo eu sei sobre você, porque é fácil. E as virtudes? Eu sei também das virtudes. Todas as virtudes.
Não, é uma virtude isso. Eu sei tudo porque eu me especializo em observar o próximo, olhar os defeitos, as virtudes, né? Mas sempre olhando o próximo, porque é mais fácil eu olhar a vida do outro, eu resolver o problema do outro, muito mais fácil do que o meu. Você vê, a Márcia quebrou o pé, daí eu olho e falo, melhorou o pé, Márcia? Ah, não melhora, também fica aí com essa bota. Sabe o que você faz? Chega de noite, você tira essa bota, faz uma bacia com vinagre, com sal. É mentira isso, viu? É fictícia essa receita. Bota a perna lá, deixa o tempo que você aguentar, o mais quente que puder. Aí você tira, passa uma pomada, vou mandar o nome para você da pomada. Você dá uma aquecida, bota a perna para cima, amanhã, vira e queda, não tem mais nada. E eu sigo a minha vida, porque eu resolvi o problema dela. E na maioria das vezes eu nem volto amanhã e digo, e aí, Márcio, o pé? Imagina, resolvido. Porque é mais fácil. A gente sempre ouve, principalmente aqui em Dourado, as pessoas, a gente fica muito no comércio, as pessoas falam, cidade pequena, o povo tem um costume de cuidar da vida dos outros. Tem, porque eu prefiro cuidar da vida da Sônia do que da minha. Porque eu tenho que olhar para a minha, eu tenho que olhar para o meu problema. E a gente cria esse hábito, né? E tanto que isso é real, que quando alguém fala do nosso defeito, do nosso problema, aí eu arrepio. Aí eu me aborreço, aí eu justifico. Não é que eu respondi mal pro Galás, que eu sou grossa. Sabe o que é? Nossa, mas um dia ruim eu tava, e dá para ajudar uma crise de enxaqueca. Daí ele perguntou, eu respondi sem pensar. Nem prestei atenção no jeito que eu estava falando com ele. Não é que eu sou grossa, não. Imagina, eu vou justificando os meus defeitos. Quando alguém me chama a atenção, eu me lindo, eu já penso logo, mas quem que é ele para falar de mim? Pensa que eu não sei da vida dele. E lindra, o negócio fica engasgado, a gente fica com um sapo aqui na garganta. A gente tem dificuldade, né? Porque é bom apontar o outro, né? Só que quando alguém aponta e fala, você também faz isso? Aí eu fico no estado deplorável, porque eu não quero que ninguém, eu não quero ser desvelada, eu não quero que ninguém saiba dos meus defeitos e das minhas imperfeições. Nem eu quero saber. Então que a gente fique atento, né? Não tem outro caminho. Para que a gente consiga angariar essas virtudes, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber aonde que a gente tem que mudar, o que a gente tem que trabalhar, né? E além dessa autoobservação que a gente faz, desse autoconhecimento, tem um outro exercício bastante importante que surte efeito para essa aquisição das virtudes, que é fazer o bem em qualquer circunstância, em qualquer dimensão. Parece uma coisa boba, mas não é. Quando a gente começa, tudo que a gente faz, olhar o bem e fazer com bem, fica mais fácil para a gente angariar essas virtudes, né? E eu não falo nas coisas grandiosas, não, eu falo nas coisas corriqueiras, do dia a dia. Porque a gente tem que começar a trabalhar isso de lá de baixo, né? A gente tem que construir uma raizinha para a coisa ir crescendo. Não adianta você querer ir lá fazer uma coisa grandiosa, se na pequena você ainda não consegue. Quando eu levanto de manhã, como que você levanta da cama? Você levanta daquele jeito, nossa, não acredito, terça-feira ainda, não vou aguentar até sexta. E aí vai, parece que demora meio dia para acordar, né? Aquele mau humor, abre a janela, não, pelo amor de Deus, não abre não, nossa senhora. E aquilo parece um negócio maçante, isso é o contrário do bem. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem que pensar no bem desde a hora que a gente levanta da cama. Acordou, mais uma oportunidade. Graças a Deus não foi essa noite que me chamaram. Porque a gente é espírita, mas nossa, eu tenho medo que me chamam um dia de noite. Não. Aí a hora que você puxa a cortina assim, que a cortina abre, você fala, ufa, não foi dessa vez. E aí você abre a janela, que bom, mais uma oportunidade que a gente tem. Né? De fazer coisa boa, de buscar essas virtudes, tão bom. Acordou, amanheceu, coisa simples. A hora que vai tomar um café, faz uma prece, agradece a Deus por mais um dia. Isso é o bem, é o simples. Quando a gente vai no dia a dia, eu acordo de manhã e vou para a academia. Não adianta eu chegar lá e falar, eu vim aqui nessa academia porque aquele médico falou. Nossa, que saco isso. Aí o rapaz lá fala, faz 15. Você faz 3, 14, 15. Pronto, chega. Ixi, isso aí não resolve nada. Não, eu vou. Porque eu sei que quando eu movimento o meu corpo, quando eu me movimento, eu vou ter saúde. A minha taxa de açúcar baixa, a minha pressão arterial fica equilibrada, as minhas taxas de colesterol, de glicéridos, tudo equilibrado, eu tenho mais disposição. Quando é 7 horas da manhã, eu já consegui tomar 2 litros de água. Olha que bom que é para o meu corpo. Porque eu tenho que ter gratidão. Eu tenho um corpo
vim aqui, estou usando, né, esse corpo saudável, 2 braços, 2 pernas, eu consigo subir pedalando para a academia, eu consigo fazer tudo sozinha por enquanto. A gente tem que agradecer pelas coisas simples. Isso é fazer o bem. As coisas simples. A hora que eu sento para almoçar, eu boto a comida, não porque eu quero me empanturrar, ficar daquele jeito, passando mal, acabar com a comida que tem na panela, não, porque eu quero nutrir o meu corpo, encontrar o bem nisso. Quando você vai ficando atento, aí eu vou analisar melhor o que eu boto no meu prato, o que vai nutrir mais, o que vai me trazer mais saúde, né? Isso vai se tornando um exercício, né? Quando a gente vai buscando esse bem em tudo que a gente faz, né? Quando eu vou fazer uma atividade física, ou quando eu vou praticar um esporte, uma luta, né? Não é para que eu saia aí brigando, batendo nos outros, é para que eu encontre o bem nisso, né? A alegria, né? A confraternização saudável de encontrar aqueles que eu gosto, né? Em todas as coisas que eu fizer, até mesmo na hora da descontração, que eu esteja atenta em fazer o bem. Para a hora que a gente está todo mundo reunido numa brincadeira, eu fique atento para não magoar o outro, ou para não fazer uma brincadeira com um defeito que vai chatear o outro, né? Tudo isso é fazer o bem. Isso será virtude. Daí viver com virtude é uma experiência muito difícil ainda para a humanidade. A gente tem muita dificuldade nisso, né? Todas as coisas que a gente faça devem ser voltadas ao bem. Todas as coisas, da hora que a gente levanta da cama até a hora que a gente vai dormir. Porque aí a gente vai descobrindo que o tempo todo a gente tem oportunidades. Oportunidades de adquirir virtudes. Eu começo a ficar atento. Eu chego no trabalho, eu vejo que o meu amigo do lado está meio borocochô. E aí, o que aconteceu? Está meio com o farol baixo, está triste, aconteceu alguma coisa. E aí, no meio do caminho, eu encontro alguém, eu dou uma carona, e aí eu fico sabendo. E quando a gente está aberto, as oportunidades vão aparecendo, né? É o bem com múltiplas faces, né? Daí, mais uma vez, a necessidade da gente se conhecer, porque se eu me conheço, eu sei como que eu devo agir para controlar as minhas dificuldades. Falando em comida, se eu sou muito comilona, eu começo a me botar mais atenção na hora que eu sento na mesa, eu boto menos comida no prato, eu sempre levanto um pouquinho antes de... Fico com um pouquinho de fome, eu começo a tomar conta, eu começo a ficar atenta, né? Porque se eu faço o contrário, faço aquele prato de pedreiro, o que acontece? Eu estou me predispondo a não me disciplinar, isso em todas as situações, né? Isso seja no convívio com as outras pessoas, né? Quando eu começo a prestar atenção, a deixar o outro falar. Às vezes ele não fala tão bem, ou ele demora, mas ele tem ideias, né? A gente tem que dar a oportunidade dele falar. Falando em oportunidade, eu não ia contar nenhuma história, eu vou contar só essa hoje. Tá bom, você disse que ia contar. A gente fala em deixar o outro falar, né? Não cortar a frente do outro. A gente tem uma turma de escola, de amiga, e tem uma amiga nossa que é gaga, né? Se ela tivesse aqui, ela já ia levantar a mão e falar, sou gaga. Não, vocês me deixaram gaga. Porque ela, calma, fala devagar. E aí toda vez que tá todo mundo numa conversa, ela ia falar alguma coisa, e a gente já sabe, nunca a gente deixava ela falar. E aí teve um dia, e ela gaga foi ficando, e tá cada vez mais gaga, né? E hoje ela fala, aí teve um dia que ela fez um desabafo, e aí, cala a boca, e todo mundo parou, eu não sou gaga, vocês me deixaram gaga, ela fala que eu nunca deixava. Então, deixar o outro falar, mesmo que ele seja devagar, mesmo que ele sempre diga a mesma coisa, mesmo que a gente já saiba o que ele vai falar, né? Tudo isso é virtude, quando a gente está atento, né? Quando a gente está buscando. Sendo assim, a gente tem vários recursos e elementos, né, para a gente treinar essa nossa disciplina pessoal, essa nossa virtude pessoal, com relação aos outros, com relação à nossa vida, com relação às coisas, né? Se de repente eu estou estudando, não é para eu superar ninguém, não é para eu ser melhor que o fulano, é para eu me superar, é para eu me instruir, né? E falando em virtudes, falando em bem, a gente vê que lá, na pergunta 893, Allan Kardec pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E antes de eu ler a resposta, eu vou falar que sempre quando a gente chega aqui no centro, a gente é meio enganado aqui, né? A gente chega aqui, é tudo muito bem, tudo muito bom. Você pergunta, então, eu gostei do ambiente, eu gostei de vir aqui, me dei bem aqui, mas eu gosto de... Pode. Eu não sei o que, pode. Tudo eles falam pra gente que pode.
Só que depois, é que nem uma arapuca. Quando você cai, aí você descobre que, mas, nem tudo te convém. E da mesma maneira é essa pergunta aí, né? Então, da hora que eu estou falando aqui, que a gente precisa angariar virtudes, que a gente precisa encontrar o bem, que a gente precisa se conhecer. Eu acredito que todo mundo que está aqui está concordando, porque a gente está todo mundo aqui na mesma vibe, com o mesmo objetivo, querendo ir para o mesmo lugar. Então está todo mundo, e a minha intenção é que todo mundo esteja pensando, eu quero angariar virtudes, eu quero ser assim, né? E parece que está tudo muito fácil, tudo mamão com açúcar, como diz, né? Mas, agora eu vou falar um mas, parece que é tão fácil, mas tem um quezinho, né? E a resposta para que a virtude mais meritória de todas, eles dizem, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem, estamos todo mundo caminhando ali, né? A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, sempre que você, ao invés de ceder, escolher os vícios e as tentações, escolhe as virtudes, o bem, né? A virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Aí a coisa começa a ficar mais complicada. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E aí vem a parte mais difícil. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Aí a coisa ficou mais complicada um pouco, né? Nós teremos chegado ao ponto mais alto da virtude com o interesse pessoal, com o desinteresse pessoal. É aquele fazer o bem sem olhar a quem. É difícil? É mais difícil um pouco. É impossível de maneira nenhuma. E como que a gente faz para a gente conseguir essa caridade desinteressada? Se você chegar aqui para mim e falar, Patrícia, pinta essa parede aqui, me der um pincel e uma tinta. Eu nunca pintei, vou me sujar, não sei direito como que pega, mas vou pintar, vai pingar um pouco, vou pintar. E aí eu volto amanhã e a pessoa fala, você vai fazer isso por 1 ano. Daqui 6 meses, tá de boa, eu estou pintando, o que eu demorava 3 horas para fazer, eu estou fazendo em 5 minutos. E da mesma maneira, essa caridade. A gente tem que fazer tanto que aquilo se transforme numa coisa natural. Eu faço tanto que eu não tenho interesse no quê? Não tem nada. Tem que ser uma coisa corriqueira, tem que ser uma coisa natural na nossa vida, né? A gente tem que não fazer para lucrar, né? Só que infelizmente é meio que cultural isso, né? Não sei se nós aqui brasileiros, né? Mas a gente se acostumou a querer tirar vantagem em tudo e de todos. Explorar alguma situação em proveito próprio, né? O indivíduo faz, aí o que acontece quando ele faz isso? Com o interesse, ele se afasta da virtude, né? O interesse pessoal é o grande antagonista da virtude. Então, qualquer virtude que a gente desenvolva, ainda precisará desenvolvê-la sem o interesse personalista. A gente precisa estar muito atento, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo a desonestidade de forma desabrida. E muitas vezes a gente está mostrando isso para os nossos filhos e para as pessoas que convivem com a gente, né? Quando eu tenho algumas atitudes que parecem normais, naturais, mas não são. A gente tem que estar atento. O que a gente está ensinando para os filhos ou para as pessoas que convivem com a gente? Quando de repente eu vou e levo meu filho para um parque, eu gosto tanto dele, quando chega lá tem uma fila, aquele sol, eu gosto tanto dele que eu vou lá e dou um dinheirinho para o segurança passar ele na frente. A intenção pode até ser boa, né? Só que eu estou ensinando de maneira errada, né? Quando de repente eu trabalho 6 meses, dou um jeito de ser dispensado para ficar 6 meses em casa, só recebendo aí um seguro. E aí de repente eu estou com um filho já adolescente em casa e ele começa a achar que tá certo esse comportamento, né? Quando às vezes eu baixo um aplicativo no meu telefone que me mostra aonde que tem a Blitz, porque eu vou numa festa, eu queria beber e para eu poder desviar da Blitz. Sendo que eu bebendo boto a vida do meu filho e dos outros em risco. Então essas atitudes simples, quando eu pego alguma coisa e jogo pela janela, porque as crianças elas aprendem quando a gente fala, mas elas aprendem muito mais pela observação, pelas nossas atitudes, né? Quando de repente às vezes eu compro um telefone pela metade do preço,
E não procuro saber a procedência, né? Sendo que alguém pode até ter perdido a vida por isso. Então são essas situações do dia a dia, coisa corriqueira que às vezes parece boba. Eu estou subindo essa semana aqui, o Gabriel bebendo um Yakult, quando chegou na esquina ele quis jogar na lixeira e errou a lixeira. Aí eu estacionei, encostei, ele deu aquela fungada, porque essa idade agora eles fungam, né? Deu aquela fungada, eu falei, não tem problema, se você não quiser descer para pegar, se for difícil, eu pego para você, porque eu vou ficar envergonhada de saber. Você tem vergonha de saber que alguém vai ter que vir e pegar o seu lixo? Um negócio que você... Ai, tá bom. É uma coisa simples que a gente vai ensinando, né? Ou tirar vantagem de tudo, porque a gente acha às vezes que ser o espertão, né? É bonito, né? E não é. A virtude precisa chegar nos nossos lares, né? A gente precisa começar a observar, esse comportamento não é adequado, isso não está certo, só que primeiro observar nós, porque às vezes a gente corrige, mas faz também, né? Quando eu tenho lá uma Sky Gato na minha casa, mas o que é isso? É inofensivo. Entendeu? São essas coisas pequenas que a gente precisa começar a observar. E aí a gente vai vendo por que tem tanta infelicidade social, né? Porque as pessoas não se conhecem, né? Não buscam a virtude. Porque a gente muitas vezes imagina que virtude é aquela lá de Francisco de Assis, tão longe, né? Tão distante, que virtude é de Madre Teresa, né? Que virtude é de Irmã Dulce. E virtude é qualquer ação no bem. Nossa, a mãe que cuida bem do seu filho é uma virtude. O marido que cuida bem da esposa é uma virtude. O patrão que reconhece o trabalho do seu empregado é uma virtude. O empregado que também faz jus ao salário que ele recebe, cumprindo horário, desempenhando o seu trabalho de maneira correta, é uma virtude, né? Então as virtudes estão esperando para que nós as assumamos, né? Só que nesse meio do caminho existe algo que a gente conhece muito bem, que é o livre-arbítrio. Eu posso? Pode. Eu não quero. É a sua escolha, né? E que relação que existe entre o livre-arbítrio e as virtudes, né? Essas duas andam muito juntas, né? Porque graças ao uso que eu faço do meu livre-arbítrio, eu desenvolvo virtudes ou desenvolvo vícios, né? É a minha escolha, é o que eu vou escolher, o caminho que eu quero seguir, né? E eu posso usar o meu livre-arbítrio para dizer que eu posso tudo. E aí eu me torno a pessoa mais importante do mundo e, consequentemente, eu acabo causando aí um problema para a sociedade, né? Ou eu também posso me colocar no mundo numa situação de impotente. Todo mundo tem que fazer tudo para mim e também acabo me transformando num problema para a sociedade, né? Então, nós todos estamos vivendo num país aí que nasceu, né? É cultural isso, é histórico, né? A colonização trouxe isso pra gente, né? A gente aprendeu a ganhar coisas, né? A gente aprendeu a tirar vantagem sempre, né? É nítido, eu vejo muito lá na loja. Às vezes a pessoa chega e fala pra mim, você não me arruma um dinheiro para eu completar, para pagar essa força aqui? Se eu falar, olha, veio na hora certa, estou com um monte de caixa, você não me ajuda? A gente pega as caixas, você leva lá para mim para o depósito, me ajuda a tirar, e aí eu te ajudo, você me ajuda, chega tarde, você ganha o seu dia. Eu vou ali avisar fulano que eu vou voltar já e já volto, nunca mais aparece. Porque se acostumaram a ganhar as coisas fácil, né? Bem fácil, e às vezes parece natural isso. Tem um menino que vai na loja, ele fica ali na frente da lotérica, ali pedindo dinheiro. E aí ele vai lá na loja e leva todas as moedinhas. Patrícia, você troca para mim? Troca, quanto tem? R$5. Aí esses dias atrás eu falei para ele, escuta, o que você fez para ganhar esse dinheiro aí? Ele falou, o homem me deu. Eu falei, mas deu por quê? O que você fez para ele? Nada, me deu. Tá. Eu falei, nossa, que sorte, te deu R$5 sem você fazer nada, chegou e deu assim? Aí ele ficou me olhando, não entendeu muito bem, foi embora. Aí uns dias ele voltou, trocou o dinheiro de novo. Aí hoje, eu não fiz nada, a mulher me deu, troquei, já começou a irritar, que ele já percebeu, né? Falei, nossa, mas você tem uma sorte, todo mundo dá dinheiro sem você fazer nada. Deu. Essa semana ele apareceu lá com umas moedas, botou em cima do balcão, quanto tem? Tanto. E esse dinheiro uma mulher deu para mim porque eu levei a sacola dela até na casa dela, viu? Porque estava pesada. Já entendeu? Quer dizer, a gente não pode agir como se isso fosse natural. A gente não pode ensinar isso para as nossas crianças, né? Tanto que, olha, o que os espíritos falam
para a gente sobre a esmola. O que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para esse humilhação, porque é humilhante, né? É degradante, né? A gente tinha que se gostar a tal ponto de querer fazer alguma coisa para receber um salário e não receber uma esmola, né? O problema é que ainda existem, né, aquelas que querem a facilidade. E assim a gente vai vendo que a gente precisa aprender a usar o nosso livre-arbítrio para crescer, né? E não para estagnar. E agora, para encerrar, a gente já entendeu, né, a importância de se adquirir virtudes para nós e para aqueles que nos rodeiam também, né? Porque adquirindo virtudes, eu quero auxiliar o próximo, eu quero fazer bem para o próximo, né? Aquilo vai ficando amplo. É um bem que vai crescendo, crescendo, crescendo e só tende a aumentar. A virtude, ela auxilia a mim e a todos que estão ao meu redor. Então, entendido isso, a importância de trabalhar e adquirir cada vez mais virtudes, né? A gente vai falar aqui sobre o mais perfeito, o modelo mais perfeito que a gente tem de virtude, né? Aquele que foi a própria encarnação da virtude. Porque tudo que nós podemos falar ou pensar de mais excelente, nós encontramos na vivência de Jesus. Não tem como, né? A gente falar de algo positivo, a gente falar de virtudes, a gente falar de bem em todas as coisas e não falar de Jesus. Esse nosso modelo, né, de virtude. Tudo aquilo que se propôs fizéssemos, ele fez, para que nós víssemos como é, até no momento da sua morte. Jesus não morreu na cruz para ser uma vítima da humanidade, mas para dizer que quando a gente se doa, a gente é capaz de se doar até mesmo na morte. Por isso, ensinou ele, de acordo com os escritos de João, no capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso é uma virtude, né? Dá a sua vida, dá o seu tempo, dá o seu ouvido, dá a sua vontade de ajudar, dá a sua vontade de amparar. É isso. A virtude completa nós sempre encontraremos em Jesus. É por isso que ele diz com tanta verdade que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é para nós a simbologia mais completa da virtude que já veio aqui na Terra. Por isso os Espíritos afirmam a Allan Kardec, lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para que sirva para a gente de modelo e de guia é Jesus. É tão importante a gente trabalhar, né, essa nossa vida no sentido de nos olharmos mesmo, né, de avaliar como que a gente está agindo, como que a gente vem se importando, né, como que a gente está agindo assim, agindo assado, né, e é muitíssimo importante que eu trouxe uma frase que eu não sei de quem é a autoria, mas eu gosto muito, que diz assim: não é fundamental que a gente viva garantindo que tem fé em Deus, isso é secundário. É muito importante que a gente viva de tal modo que Deus possa ter fé em nós. E para isso é importante que a gente desenvolva as virtudes que estão ao nosso alcance. Às vezes a gente pensa assim: eu queria tanto ganhar na Mega Sena para ir lá na África ajudar tudo aquelas criancinhas que estão morrendo de fome. Ou eu queria tanto fazer parte dessa turma aqui do Fraternidade Sem Fronteira que anda por aí pela África, ajuda todo mundo. Tá. Mas por enquanto, ajuda os que estão aí perto, seu filho, a sua família, os seus amigos, tem tanta gente precisando. A gente sempre fala, aqui na casa tem de quarta e de sábado agora as visitas. Quem já foi vai ver o quanto é gratificante quando você entra numa casa que às vezes a pessoa faz 3 anos que está ali acamada e não vê ninguém. Só a cara daquele da família que já está saturado, cansado, exaurido fisicamente. E aí você entra, senta e conversa 5 minutos com a pessoa. O quanto é gratificante. O quanto a gente angaria virtudes, não sei se é para nós, porque eu acho que aquilo expande, né?
Então, que a gente possa ter fé em nós e que a gente possa buscar as virtudes, aquelas que estão aqui, né, ao nosso alcance, né, sobre as nossas possibilidades, que são muitas, com certeza. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.